Meu querido, graça e paz, estou muito feliz em poder falar com você mais uma vez. Olha só, estou passando aqui em primeira mão para dizer para você que eu vou liberar a partir de hoje o link para o segundo lote para as inscrições do Sicar. O que é o Sicar? Vai ser um momento de imersão espiritual, ativação ministerial, cura interior. É um seminário onde Deus preparou para você. Deus colocou no meu coração, no coração da pastora, esse dia para você ser abençoado. Então, se você não conseguiu se inscrever no primeiro lote, eu tô abrindo hoje oficialmente, liberando hoje o link para se inscrever no segundo lote. Mas eu quero que você preste muita atenção. Nossa equipe de marketing do Sicar ainda não divulgou isso. Nós não fizemos nenhuma publicidade nas redes sociais. Nós não divulgamos para lugar nenhum. Por quê? Porque eu quero priorizar você que está mais perto da gente. Então, o que você vai fazer? Se você já se inscreveu e tem alguém que você queria muito levar, você vai compartilhar o link que eu vou enviar, que eu estou enviando para você junto com esse vídeo, para essa pessoa se inscrever, ok? Então você envia para ela e fala para ela assim, ó, corre, porque semana que vem o pastor vai fazer a publicidade disso aqui e vai explodir. Só para você ter ideia, o primeiro lote, nós encerramos as 40 vagas em menos de 3 dias. Menos de 3 dias, só para você ter dimensão do que Deus vai fazer. Pastor Isaías Barzan vai estar conosco num domingo, trazendo um missionário da África, vai estar ministrando no culto de ativação. Eu estarei fazendo o culto de abertura na sexta-feira, ministrando uma palavra de abertura para você na sexta-feira. E nós estamos aguardando a confirmação do pastor Oswaldo Lobo para fazer 3 ministrações no sábado, tá? Então o sábado vai ser um momento de aprendizado, de imersão. Você vai entrar de cabeça na cura, libertação, transformação. E no domingo você vai ser ativado com a presença do Espírito Santo. Então não deixe de se inscrever se você ainda não se inscreveu. E se você já está inscrito, não deixe de compartilhar e convidar alguém para estar conosco. Combinado? De novo, repito, eu estou liberando esse link exclusivamente para você que está perto de mim. A partir da semana que vem, nós estaremos fazendo publicidade e essas vagas vão vender rapidinho. Então, não perca tempo, corre que ainda dá tempo para você se inscrever e para convidar aquele amigo que você queria tanto que estivesse conosco, beleza? Que Deus abençoe todos vocês, que o Senhor venha te abençoar de forma extraordinária, que as bênçãos do Senhor se manifestem na sua vida. Não deixe de participar do Sicar, vai ser um momento de restauração, libertação e ativação na sua vida. Sicar, seminário intensivo de cura, avivamento e restauração. Chegamos de volta e hoje é o quê? Sexta-feira, pastora! Sexta-feira é um dia bom, né, pastor? Sexta-feira é o dia que nós estamos indo de escorregador pro final de semana. Já é final de semana, mas sábado é o ápice, né? Já é final de semana. Mais um dia, gente, não deixe de compartilhar, deixar seu comentário, seu like, isso ajuda a gente, tá bom? A divulgar e espalhar essa mensagem para outras pessoas. Vamos continuar hoje, né, pastor? Falando sobre paternidade. Paternidade é um assunto que vai longe, gente. Porque tem muita coisa para resolver, tem muita coisa para arrumar, para a gente conseguir se tornar um filho da maneira que o Senhor quer. Nós precisamos trabalhar um monte de coisa dentro da gente para ser aquilo que o Senhor quer que a gente seja, tá bom? Trabalhar para falarmos sobre o assunto que a gente vai falar hoje, né? Tratarmos sobre identidade de filho, para você poder se posicionar, né? Como filho, você precisa resolver sua paternidade. Tem que resolver, senão você vai ficar aí... Você não vai conseguir ver Deus como pai se você não resolver coisas com você mesmo. Senão você Exatamente. não vai conseguir enxergar Deus como pai. Então hoje nós vamos tratar um pouquinho desse assunto, né, dessa dificuldade que às vezes as pessoas têm de enxergar Deus como pai, né? Como nós falamos ontem, pastor, as pessoas às vezes enxergam Deus como Senhor, como seu Senhor, né? Deus, como né? chefe, como um Senhor, porque a pessoa se posiciona como escravo, mas não consegue viver a plenitude de ser de fato filho de Deus, por causa que tem traumas às vezes que carrega consigo
pela falta de paternidade, né? É isso mesmo. Não sei se eu posso começar falando um pouquinho Pode, de mim. pode. Gente, olha só. A questão da paternidade é uma coisa muito séria. Quando Deus cria o homem, né, sua imagem e semelhança, é muito sério isso, né, pastor? Porque ele está falando assim, eu quero que você venha para essa terra e represente quem eu sou. Nossa, isso é muito forte. Deus dá uma ordem para o homem, vou construir ele, a minha imagem e a minha semelhança. A mulher não foi construída imagem e semelhança, a mulher foi tirada da costela do homem, mas a ordenança era para o homem. O homem era imagem e semelhança. E o que acontece? O diabo veio destruir o homem. Até hoje. Hoje está pior ainda. Nós vemos que hoje a gente vê muito mulheres, né, querendo guerrear, lutar pelos seus direitos. Isso não está errado, isso é bom. Só que a forma que foi aplicada isso acabou destruindo muito a figura masculina. Então, hoje nós vemos muitos homens que deram passos para trás e não assumem seu posicionamento de pai, né, da figura paterna ali. E isso traz uma sequela enorme para a nossa nação, para a nossa vida. E eu vou falar um pouquinho de mim. Eu não tive a figura paterna. Quando eu nasci, os meus pais eles tiveram um caso, né? E eu nasci através desse caso que eles tiveram, mas não era algo assumido, eles nunca assumiram um relacionamento. Então, quando a minha mãe engravidou, o meu pai ficou na casa dele, minha mãe na casa dela, e ele não assumiu esse filho, né? No entanto, que eu fui registrada somente o nome da minha mãe. E o meu pai não aceitou ser pai. Talvez ele não estava pronto, né? Talvez na época ele não estava pronto para ser um pai. Então eu cresci sem essa figura paterna. A minha mãe até teve, né, o meu padrasto, tal, colocou ali, mas eu não conseguia ver ele com uma paternidade também. Não representava para mim uma paternidade. Ele não substituiu, né? Não conseguiu substituir. Ele não substituiu essa paternidade. Então eu cresci totalmente sem a figura paterna. E a figura masculina que eu tinha na minha mente não era boa. Não era boa. Eu não conseguia ver o homem. Eu vi o homem como uma figura ruim mesmo, assim, né? Agressivo, ruim. Não era boa. A figura paterna, para mim, do masculino, não era boa. Então eu cresci a vida inteira com isso. E depois que eu casei, toda a expectativa que eu tinha, eu lancei, né, pro pastor Ezequiel, eu lancei tudo nele, só que tá errado. Tá tudo errado. Porque como você não teve, agora você está buscando, você vai pegar o seu marido e colocar como pai? Já deu ruim, né? Já deu ruim. Então eu depositei nele. Quando ele teve as dificuldades dele, porque no casamento a gente sabe que cada um tem a sua dificuldade, porque não foi curado, não foi liberto. Então, quando ele mostrou que ele também não era curado ainda e demonstrou algumas coisas, aí eu me frustrei. Aí eu me fechei para a figura masculina. Então, a figura masculina, para mim, ficou pior ainda. Então, eu não conseguia ver a figura masculina como uma coisa boa. E aquilo me feriu muito, demais. E o que acontece? E eu ia para a igreja e às vezes eu via, né, uma das pessoas que eu via que tinha uma conexão muito boa com Deus era o pastor Ezequiel, meu marido. Quando eu via ele acessando o mundo espiritual tão fácil, eu falava, meu Deus, por que eu não consigo ter esse acesso tão rápido? Para mim é tão difícil, é tão demorado, eu não consigo ter esse acesso. E eu me lembro que há uns 5 anos atrás, mais ou menos, eu estava eu estava deitada na minha cama, e eu fiz uma oração muito simples, deitada ali. Eu falei para Deus assim, Senhor, eu não consigo te ver como pai, eu não consigo te chamar de pai, e eu preciso que o Senhor cure isso em mim, porque eu não sei como resolver isso. E nesse mesmo dia, Deus me deu um sonho. E nesse sonho, eu sonhava com meu pai terreno, porque eu sei quem é o meu pai terreno. Eu sonhava com ele abriu os braços, né? E era um lugar muito bonito, um pôr do sol, numa linha de trem, um gramado verde, era um lugar muito bonito. E eu não conseguia nem ver o rosto dele nítido,
por causa do sol ali, eu não conseguia ver, mas eu sabia que era ele. E ele abriu os braços. Quando ele abriu os braços, ele abraçava. Quando eu abraçava ele, eu sentia tanto sentimento ali que eu nunca senti na minha vida. Nunca senti aquilo na minha vida. Foi uma coisa muito forte. E ali eu senti acolhimento, eu senti segurança, eu senti amor, eu senti coisas que eu nunca senti na minha vida. Quando eu acordei, eu falei, meu Deus. Eu acordei suspirando, eu falei, eu fui curada. Entendi. Agora eu entendi o que o Pai traz. O Pai traz amor, o Pai acolhe, o Pai cuida, o Pai traz conforto, o Pai traz segurança. Aí eu acordei com aquilo ali e entendi que aquele abraço não era um simples abraço, era um abraço de Deus para mim. Aí eu entendi quem Deus era em mim. E Deus começou a ministrar no meu coração, filha, eu te livrei de tantas coisas, eu te livrei de tantos perigos. Você nem sabe, mas eu estava lá com você. Naquela situação lá, eu estava com você, foi eu que te livrei. E Deus começou a ministrar no meu coração que muitas das coisas que eu enfrentei na minha vida, muitas dores que eu enfrentei na minha vida, Ele estava ali comigo, me segurando, me dando acolhimento, me dando amor. Só que eu não conseguia ver. Então, através desse sonho, eu recebi essa cura da paternidade. E hoje eu reconheço o Senhor, o Deus, como meu Pai. Então, todas as vezes que eu vou falar com Deus, eu não lanço essa palavra Deus, eu falo meu Pai. Pai, eu tô aqui. Muitas das vezes eu sento e falo, Pai, eu tô aqui, eu preciso disso, disso. Hoje eu entendo quem é Pai de verdade. Aham. E pastora, o que mudou, né? O que mudou no seu... Quando você teve essa experiência de paternidade, de cura de paternidade... O que mudou seu relacionamento com Deus? Como que ficou esse contato, esse acesso que antes era tão difícil, como você falou, e como que ficou agora? Então, esse acesso hoje é um acesso livre. Eu não tenho mais bloqueios, não tem nada que me interrompa. Eu não preciso criar um ambiente de oração. Eu estou o tempo todo conectado com meu Pai. Então, eu não preciso criar, porque assim, vamos lá, na igreja. Vamos ficar de joelho para a gente falar com Deus. Eu não preciso criar mais esse ambiente de ficar de joelho, tal. Sabe, como posso dizer? Essa formalidade. Eu não tenho essa formalidade mais com Deus. Então, assim, se eu estou dirigindo, se eu quero falar com Deus, eu estou ali. Estou dirigindo e estou começando a falar com Ele. Estou lavando uma louça ali, estou conversando com o meu Pai. Então é muito diferente e é muito bom, porque ele fala com você. Quando a gente começa a falar com ele como filha, ele te responde como pai, é muito forte isso. Então muitas das vezes eu escuto a voz de Deus falar comigo, eu até me emociono em falar isso, porque é muito forte mesmo, assim, é muito louco, muito louco. Então assim, quando eu me comunico com ele, então o que mudou? Não tenho barreira mais. A intimidade minha com meu pai é diferente. Então quando eu estou necessitada de algo, eu vou pro meu pai. Então eu vou lá, pai, eu tô precisando disso aqui. Eu preciso de coragem. Me ajuda aqui, porque agora eu vou ter que enfrentar algo na minha vida. Eu preciso que o senhor me ajude. E até a sua atividade na igreja mudou, né? Porque totalmente, eu destravei. Você não fazia nada antes, né? Eu destravei. E Deus é tão bom, foi tão bom comigo, que quando ele se manifestou para a gente iniciar um projeto, ele veio de madrugada, né? E eu entendi que ele veio porque ele precisava vir falar comigo. Porque eu era muito medrosa, por eu não ter tido a figura paterna, eu tinha muito medo, eu era muito segura. Então, jamais eu teria coragem de enfrentar hoje aqui uma câmera aqui. Jamais. De mim mesmo, jamais. Porque o medo me dominava. Porque eu não fui enviar, eu não fui... Porque o papel do pai é o quê? É te levar, né? Vai, né? Igual o filho, quando tá aprendendo a andar de bicicleta e o pai tá ali, vai. Você vai cair, mas eu tô aqui do seu lado. Pode ir, vai. O pai sai correndo junto com o filho ali, né? Na hora que o filho vai cair, o pai segura no braço. Então, como eu não tive isso, eu me tornei uma pessoa extremamente medrosa. Uhum. E eu sofri demais para iniciar um projeto, para iniciar o projeto Casa de Maquia que nós temos hoje. Para iniciar hoje aqui também um de casa, falando. Então, tudo para mim era muito sofrido, muito doloroso. Mas a partir de quando eu entendi o meu propósito, quem eu sou em Deus, que eu sou filha,
E ele que vai me conduzir, ele que vai me guiar, nossa, transformador. Não tenho mais bom. medo. Para quem não sabe, a pastora, ela tinha medo para tudo mesmo, de fato, né? Então, assim, ela ficava muito preocupada com o que os outros vão pensar dela, o que vão fazer, o que vão falar, e se der errado. E eu já não era assim, né? Eu já sempre fui meio corajoso, esculachado, né? Vamos dizer assim, não sei se essa é a palavra. Então, assim, meu, se tiver... Porque eu penso assim, se eu tô no emprego, se eu não gosto dele, eu tenho que mudar de emprego. Então, eu simplesmente... Eu mudo de emprego. Aí, no caso, se fosse a pastora no meu lugar, né? Ele falou, não, mas pensar 1000 vezes. se eu sair daqui, se eu não conseguir outro emprego, e se, né? O tempo todo assim, né? No entanto, ele falando isso, quando nós iniciamos o projeto da Casa de Maquir, da nossa igreja hoje, Deus falou para mim que eu tinha que fechar o salão, porque eu era cabeleireira. Na época, 13 anos de profissão, né? De profissão, tinha meu salão, tinha minha renda. E quando Deus falou que agora estava encerrando esse ciclo para iniciar outro ciclo, eu falei, meu Deus, não, porque eu tinha muito medo. Eu falei assim, não, eu tenho uma renda, essa renda traz sustento para minha casa, eu não posso fazer isso. E foi muito difícil para mim abrir mão daquilo ali para viver o propósito. Mas eu ouvia Deus falar. Eu via Deus como meu pai, ele falava, filha, fica tranquila, não vai faltar nada. Pode ficar tranquila que eu vou suprir, que eu vou cuidar. E eu comecei a ouvir a voz dele. E através dessa voz, que foi acalmando o meu coração, eu fui me permitindo. Então eu dou permissão, Senhor, amém. Se o Senhor falou, então vai acontecer. E eu fui me permitindo. E hoje estamos aí, 4 anos já. E realmente o Senhor nunca deixou faltar nada. O Senhor sempre supriu tudo, até hoje. Então hoje a minha intimidade com meu pai Deus, é totalmente diferente. Interessante isso, né? Que quando Deus ele restaurou a sua paternidade, foi quando você ativou para a sua vida ministerial. Sim. E muitas outras coisas, né? Eu permiti, né? Que foram acontecendo no meio do caminho. E às vezes as pessoas, elas não tem coragem, não tem firmeza, não tem segurança, porque isso faltou em algum momento da vida delas, né? E voltando na questão do filho pródigo, eu acho muito interessante que ele, mesmo tendo ido para longe, ele sabia que ele tinha um pai. A queda dele, né? A queda dele não fez ele não permitiu que ele perdesse sua identidade de filho, né? E esse negócio, meu queridão, de identidade de filho é tão forte que quando Jesus ele é batizado ali no Rio Jordão, que ele recebe ali o Espírito Santo e tal, não que ele não tinha, né? Mas ali foi foi o céu desceu na terra, né? Naquele momento cumpriu algo. Exato. Então abriu o acesso espiritual. Liga, né? Isso, abriu o acesso espiritual. E aí ele vai pro deserto. Mas antes disso, ele ouve uma voz. O que fala pra ele? Esse é o meu filho. Ó, pra você ver. Amado, a quem eu me alegro, em quem eu tenho alegria. Então ele é declarado já. Exatamente. Aí Deus fala para ele, eu sou seu pai. Deus tá falando para Jesus assim, ó, eu sou seu pai, você é meu filho, vai. Aí Deus manda ele. Aí ele vai para onde? Vai pro deserto. Vai jejuar. 40 dias e 40 noites. E o diabo toca onde? Na identidade dele. Na identidade dele. Se tu és filho de Deus. O diabo tenta colocar essa... Mas ali, 40 dias atrás, o que Deus falou? Tu és. Já colocou nesse. Você é o meu filho. Agora vai lá, pode ir, que você vai, agora você enfrenta tudo. Sabendo quem você é, você enfrenta tudo. E o diabo vem na identidade dele. É incrível, né? Incrível. O diabo... Então, o papel do inimigo é tocar na identidade das pessoas. Se tu és, por que então você não transforma aqui? Você fala que é filho essas de Deus. Deus falou pra ele, te chamou de filho lá? Quero ver mesmo. Quero ver. Transforma essas tu és mesmo, prova pra mim que você é. Exatamente. Aí você me quebra. Aí você me quebra. Mas olha só.
Então, o filho pródigo, falando na questão humana agora, ele se distanciou do pai, ele gastou a sua herança, ele jogou tudo fora, vamos dizer assim, né? Que Deus tinha preparado para ele, que Deus tinha dado para ele. E ainda assim ele consegue enxergar o seu pai como pai. Sim. O diabo não roubou a identidade dele por causa da queda dele, né? O diabo não fez com que ele perdesse esse contato com o pai, né? Então eu aprendo muito com o filho pródigo, pastora, porque o filho pródigo, quem tem paternidade resolvida, né, sempre vai chamar Deus de pai. Uhum. Porque essa consciência que tá dentro dele, de filiação, ela é permanente, independente do que ela faz, né, do que ela... Independente do que dos ela- erros, né? Exatamente, é como se fosse uma memória espiritual muito ativa dentro da pessoa. Ela pode se afastar de Deus, ela pode se distanciar de Deus, ela pode errar o tanto que ela errou. Eu vou falar mais diretamente assim, você pode, né? Você pode se afastar de Deus, você pode errar, você pode pecar, você pode ir pra lama, mas se afastar geograficamente da presença do Senhor, espiritualmente, que seja, mas se você tem a sua paternidade resolvida, você não perde a noção de quem gerou você, de quem te criou, de quem cuida de você, né? E essa noção que faz com que você um dia caia em si, assim como o filho pródigo, né? Ele aconteceu com ele. Eu pequei contra o céu e pequei contra ti, né? Ele declara isso. Eu pequei, eu errei. Então, a primeira coisa que o filho, ele reconhece o erro dele. Quem é filho reconhece suas falhas, seus erros. Agora não adianta vir com remorso, não. Com Deus não funciona remorso, é arrependimento. Então, quem é filho de verdade não tem remorso, tem arrependimento. Pequei contra o céu, pequei contra o meu pai. Mas agora eu tomo uma decisão de posicionamento. Eu vou voltar, nem que seja para mim pagar por isso, né? Ele até Mas estava eu quero. disposto a abrir Sim. mão, né? Sim. Ele estava disposto, não, eu vou voltar a ser servo. Eu posso até voltar a ser servo. Eu vou voltar lá como servo, vou trabalhar pro meu pai, né? Mas eu não quero, só não quero sair de perto do meu pai. Mas nunca mais eu quero sair de perto do meu pai. Porque aqui eu não tenho, longe do meu pai eu não tenho proteção nenhuma. E com meu pai lá, eu sentava na mesa, com certeza, quando ele estava lá naquele ambiente, né? Que ele via aquela comida ali, ele não tinha nada para ele comer. Ele pensou assim, puxa vida, eu estava na mesa, sentava na mesa com meu pai. E ali na mesa a gente batia papo, a gente conversava, e agora eu não tenho mais. A gente se relacionava, né? Então eu preciso voltar para isso. Eu preciso voltar para a intimidade, eu preciso voltar para a mesa. Então aquilo ali muda ele totalmente. Eu tenho certeza que quando ele se posiciona e ele se arrepende, ele nunca mais quis voltar. Eu também tenho certeza disso. Tenho certeza até disso. Até porque que quando ele se posiciona, vem a lembrança dele, né? Puxa vida. E olha que interessante, até os funcionários do meu pai têm o que comer, né? E eu estou aqui passando fome, né? Por escolha minha. E de repente, pastor, alguém está nos ouvindo aqui nessa noite e tá falando assim, puxa vida, tava tão bom quando eu tava na igreja, né? Era tão legal, era tão gostoso, eu tinha lá, tinha tudo, e agora eu joguei tudo pro alto, né? E aí aí o diabo, ele quer fazer o quê? Ele quer fazer você perder a sua identidade de filho. Fala, você não tem mais direito de ser filho. Você não tem mais direito de sentar na mesa com seu pai. E isso é uma mentira do diabo, porque a mesa está preparada, está posta, e quando você decidir voltar, vai ter festa, né? Porque o novilho, né, já está preparado, né, já está separado para esse grande dia. Então, cair em si não é ele ficar com remorso, como a pastora falou, dos erros dele, né?
puxa vida, ó, eu gastei tudo meu dinheiro. Tava com dinheiro. Cair em si não é pensar no que perdeu de Não. bens materiais. Cair em si não é pensar na família que se foi. Cair em si não é pensar no carro que perdeu, na casa que perdeu por causa da distância que tomou. Né? Cair em si é se arrepender, é lembrar que você tem uma identidade, né? Cair em si é lembrar que você tem um pai e que ele está em casa te aguardando. Cair em si é retornar e estar disposto a Sim. recomeçar tudo novamente, né, pastora? Sim. Então, assim, quando a pessoa começa a se restaurar, quando ela cai em si. Ela tem que cair em si, ela tem que. É o fruto do arrependimento, né? É o fruto. Você se arrepende. Eu fui, sim, cometi meus erros, sim, falhei, sim, mas agora eu preciso retornar. Eu não quero mais isso para minha vida. E quando há esse arrependimento, aí o Senhor faz tudo novo de novo. O Senhor começa uma história nova, escreve uma nova história, e Deus faz tudo novo de novo. Exatamente. Interessante. O comportamento não muda sem antes restaurar a identidade. Sim. Então, não tem como você mudar o seu comportamento, você querer voltar a ser quem você era antes, se você não tomar posse da sua identidade como filho. Essa identidade deve ser restaurada, né? Deve ser, você deve encontrar novamente sua identidade de filiação no Senhor, né, pastora? Sim. Quando a gente fala de paternidade, muita gente, quando a gente fala de pai, muita gente já fecha o coração. Falou de pai, a pessoa já fecha o coração. Por quê? Porque tem feridas, tem marcas, tem sequelas. Porque, infelizmente, muitos pais não souberam ser pais, né? Tiveram filhos, mas abandonaram, foram embora. Tem pais que são abusadores, tem pais que são violentos, tem pais que ferem os filhos. E isso acaba trazendo uma sequela muito horrível, né, para a vida dos filhos. E como você cura isso, pastor? Como que a gente consegue agora resolver essa situação? Porque o meu pai terreno aqui deixou muitas feridas no meu coração e agora eu estou presa nisso, estou presa na dor e isso me impede de acessar Deus como meu pai. Como que a gente consegue resolver agora essa situação? Porque assim, para mim falar sobre isso talvez seja um pouco mais fácil, porque como eu não tive. E para você, pastor, que teve um pai, e no seu caso você teve um pai que cuidou, um pai que proveu, um pai que era uma referência de marido, né, de esposo. Então é muito mais fácil para você acessar Deus como pai, não é? Não, eu sempre tive essa facilidade com Deus, exatamente. Hoje eu entendo que é por causa disso. Né? Antes eu não tinha esse entendimento, é claro. Hoje eu entendo que eu tenho assim, mais confiança, né, em Deus, que eu tenho mais segurança em Deus, que eu me sinto amado pelo meu Pai, né, celestial, que eu sinto protegido por Ele, que eu sinto provido por Ele, porque talvez essa minha facilidade, de fato, hoje a gente entende, né, que é por causa dessa segurança e essa proteção que o meu pai terreno me passou, né? Então assim, meu pai, ele apesar de não ter sido cristão desde de sempre, né? Ele veio se converter depois, eu diria assim, uns Estava com uns 20 18 anos, eu anos acho. depois que a gente, uns 20 anos, né? Depois que a gente se converte, meu pai, há 20 anos atrás, vamos dizer assim, né? Que ele se converte. E então, assim, ele foi, de fato, né, claro, melhorar como pai depois de convertido e tal.
É porque ele trouxe os princípios, né, para Ele vocês. trouxe, sim, ele ensinou Porque algumas até coisas. então ele era um pai que fazia da maneira que ele achava que era o certo. E a gente via isso como certo também, né? É. Meu pai sempre foi uma pessoa muito carinhosa com a minha mãe, né? Tinha os momentos deles por causa da bebida? Tinha. Minha mãe, meu pai, quando ele bebia, ficava um pouco chato, né? Alterado. Meio agressivo e tal, alterado, mas ele nunca agrediu a minha mãe, nunca vi meu pai agredindo a minha mãe, sempre havia discussões e tal, mas o outro lado dele supria muito isso, sabe? Apesar dele beber e ficar um pouco chato, me obrigar a tocar violão para ele cantar e tal. Mas ele acabou assim, como homem, como caráter, trabalhador. Meu pai sempre foi amigo, né? Meu pai era muito meu amigo. Então isso me deu uma certa Segurança. segurança. E quando eu me converto, então, aí eu entendo que eu posso depositar tudo isso em Deus, porque eu sei o que é ter um pai, de fato, né? Um pai que brincou comigo, um pai que soltou pipa comigo, poucas vezes, mas soltou. Um pai que, sabe, que provia, que cuidava e tal. Então eu não tive esse problema em Deus, né? Diferente de pessoas que passam por certas dificuldades com o pai, né? Pessoas que o pai envergonha a família, que o pai é truculento, que o pai rejeitou, que o pai não teve, ou teve o pai dentro de casa, mas não teve a presença do pai, né? O pai que não encorajou, que não empurrou para a vida, e aí essa pessoa vai de fato encontrar dificuldade Resistência muito grande. nesse quesito da paternidade, né? E essa resistência que a gente cria, esse muro que a gente constrói, é muito difícil, porque você tem que quebrar agora esse muro. E a primeira coisa para quebrar o muro, porque a gente constrói esse muro da resistência, como eu falei para vocês, eu tinha um muro criado da figura masculina em si. Então, para mim, aceitar a autoridade do marido era difícil. Para aceitar a autoridade do pastor era difícil. Então, a autoridade masculina para mim era difícil, porque eu construí um muro de proteção à minha volta. Então, eu tinha resistência com o masculino. E o que acontece? Primeira coisa, para você conseguir desconstruir tudo isso, primeira coisa que você vai ter que entender, que você foi moldada. Que você é uma massinha, que você foi moldada pela sociedade, moldada pela religião, moldada pela sua família. Você foi moldada. Só que agora você cresceu. Você já é adulto, você já entende as coisas, você já é inteligente, já consegue entender. Então, a primeira coisa que você vai ter que fazer para arrumar tudo isso é desconstruir muitas coisas. Passado ruim passou, gente. E não tem que ficar vivendo nele mais. Você não vai conseguir voltar no passado para arrumar algo. Então, assim, é daqui para frente. Então, agora o que você vai fazer? Você vai quebrar o quê? O primeiro muro que você vai quebrar é o orgulho. O orgulho seu de achar que você é certo em tudo, de achar que você é sofrido em tudo, que você é coitadinho, que tadinho de mim que foi abandonado, tadinho de mim que foi rejeitado. Então, a primeira coisa que você vai ter que quebrar é o orgulho. Porque é um muro que a gente constrói muito resistente na nossa vida. Eu tô falando porque eu vivi isso, tá, gente? Então, assim, é um muro muito difícil de ser quebrado. Quebrou esse muro do orgulho, daí começa a vir a cura para sua vida. Aí você vai ter que entender assim, puxa vida, a palavra de Deus diz que se eu honrar pai e mãe, eu vou ter vida longa. É o único mandamento com promessa. Se você honra pai e mãe, você tem vida longa. É o isso? primeiro mandamento. Vida é a melhor bênção que você tem na vida, né? A vida é o dom de Deus. Então, assim, se você chegou até aqui, é porque alguém cuidou de você de alguma forma. Se não foi sua mãe, foi seu pai. Se não foi seu pai, foi sua mãe. Se foi sua mãe, nem seu pai, foi sua avó, foi sua tia. Alguém cuidou de você e você está aqui hoje. Então, seja o quê? Grato. Primeira coisa que você vai ter que entender na sua vida, gratidão. Então, eu agradeço porque hoje eu estou viva, estou vivo, e agora eu tomo uma decisão. Qual é a decisão? De perdoar. Agora eu tomo uma decisão, eu vou perdoar. Eu decido perdoar agora o meu pai. E eu lanço isso no mundo espiritual.
Não adianta você guardar no seu coração, já perdoei, já tá resolvido. Não, você tem que lançar isso da boca, você tem que sair da sua boca. Ou você vai atrás do seu pai para falar com ele, ou você escreve uma carta, ou você declara isso espiritualmente, eu decido hoje, eu tomo um posicionamento, eu perdoo meu pai. E você entende que o seu pai ou sua mãe, eles deram para você aquilo que eles tinham no momento. Era aquilo que eles tinham. Eles não sabiam como fazer. Então, assim, muitos pais, eles não quebram o ciclo e eles continuam o ciclo. O meu pai hoje, o meu pai terreno, eu já resolvi, né, com ele, tá tudo certo, tudo resolvido. Não carrego mais ele nas minhas costas. Durante um tempo eu senti muita falta. Depois de adulta, gente, depois de velha, casada já, eu senti falta do pai. Mas já resolvi, tá resolvido. E o que eu entendi, ele não teve também. Então, assim, com 2 anos ou 3 anos, o pai dele foi morto e ele não teve figura paterna. Ponto. E como E que aí ele a vai gente já ser? vê assim, como que ele vai dar algo que ele não tem? Como que ele vai dar algo que não tem? Então, como que eu vou carregar isso? Como que eu vou julgar ele? Primeira coisa que você tem que fazer, você não tem que julgar seu pai nem julgar sua mãe. Você tem que ser grato. Aí você já começa a curar um monte de coisa em sua vida. Então você tem que olhar para o seu pai e para sua mãe, você tem que agradecer. Daí você fala assim, nossa, pastora, mas como que eu vou agradecer? Meu pai foi isso, meu pai foi aquilo outro. Agradece pela vida, só isso. Seja grato a Deus, aos seus pais pela vida. Se você está vivo, o seu pai e sua mãe têm parte nisso. Então, ponto final. Só que agora você é adulto, a vida é sua. Deus deu uma vida para você agora e você vai fazer dela o que você quiser. Você vai ser igual ao seu pai? Você vai ser igual à sua mãe? Ou você vai se decidir fazer tudo diferente? É isso o segredo. Então, quando você toma esse posicionamento, não, eu vou quebrar agora esse orgulho aqui e vou resolver isso aqui agora. Não vou carregar mais essa dor, eu decido curar. E agora eu coloco a minha paternidade. Eu tenho um pai, é o meu Deus, ele é o meu pai, ele que me formou, ele que lançou a vida em mim. E se eu estou aqui é por algum propósito. Então eu decido perdoar. Quando você resolve, você cura, você resolve, sara isso. Se você não resolver e não sarar, você vai ser igualzinho seu pai. Porque a pessoa que você julga é a que você mais parece. Você vai ser igualzinho seu pai. Se você não resolver, quando você for ver, você está fazendo igualzinho seu pai. Você está abandonando, você está indo embora, você está machucando, você está ferindo, porque você repete o ciclo, o padrão. Quando você resolve, perdoa, entende, agradece, seja grato, você resolveu. Ponto final. Agora você começa o quê? Viver um novo ciclo. A sua vida de verdade em Deus. Nossa, isso é muito, muito interessante, pastora, porque às vezes a pessoa ela já está transferindo para o filho aquilo que o pai fez para ela. Inconsciente, tá? É inconsciente. É inconsciente. Mas, e às vezes consciente. Às vezes consciente. Porque, por exemplo, o filho que apanhou muito do pai teve uma educação muito rígida e truculenta. Né? Sabe o pai que só sabe educar na vara, batendo, cinta e tal. Aí ele faz igual com o filho e aí ele fala assim, eu cresci assim e eu vou ensinar assim. Eu vou falar, hein? Eu tive um pastor que falava isso, cara. Eu cresci apanhando, vou ensinar batendo. Entendeu? Tudo errado, né? Eu tinha um pastor que falava isso. Aí vai ferir na próxima geração. Exatamente. Aí mas ele não curou a dor dele e ele começa a vomitar isso na em vida cima do de filho. outras pessoas. Entende? Então, assim, o que o meu filho tem a ver com o que o meu pai fez comigo? Uhum. Né? Então a gente precisa quebrar essa sequência esse padrão repetitivo nas nossas vidas e oferecer coisas do Senhor para os nossos filhos, né? Oferecer para os nossos filhos coisas que realmente que Deus faz, que Deus opera nas nossas vidas, tá? Então eu quero dizer para você que no próximo Pô de Casa, na segunda-feira, nós vamos falar sobre a herança do filho, que é exatamente isso que nós estamos falando. Sobre o filho que herda do pai e às vezes essa herança ela pode ser boa ou pode ser ruim. E ela quer transferir isso para sua geração também, né? Você vai transferir só coisas boas, irmãos. Coisas ruins você não transfere, né? Coisas péssimas você não transfere. Você encerra o ciclo. Encerra coisa Parou que em doeu você. em você, parou em você. Você não tem que Né? transferir. Se você quer de fato, né, pastora, uma geração nova, uma geração que vai romper, que de repente coisas que a pessoa viveu
ela não consegue, ela não consegue, não conseguiu, de fato, explodir, ter sucesso, conquistar algo na vida dela que ela tanto queria, por questões de paternidade, e inconscientemente ela vai aplicar isso na vida do filho também, aí o filho também não vai conquistar. Sim. Então, coisas ruins, irmão, você deixa pra trás, né? Aprenda que vai por onde a pastora ensinou aqui, que a pastora falou. Então, primeira coisa, quebra o orgulho. Segunda coisa, né? Renuncia, perdoa, sabe? Libera o perdão pro teu pai, honra o teu pai, seja grato ao teu pai e deixa ele ir. Agora, você é o pai, você é a mãe, você tem que fazer diferente. E lembrando que a gente a gente não tem que praticar justiça, porque a justiça é de Deus. Então, assim, se seu pai, sua mãe errou com você, fica tranquilo. A justiça está na mão de quem? De Deus, gente. A justiça é de Deus. Fica tranquilo, porque, infelizmente, existe uma lei, que é a semeadura. Planta, colhe. Você não precisa fazer nada. Você só abençoa a hora, agradece, só isso. Porque o restante é o Senhor que vai julgar. Mas uma vez que você julga, que você condena, você está na mesma posição deles. Exato. Porque da mesma forma que você julga, você vai ser julgado. Olha que sério isso. Você entra na mesma posição deles. E você vai dar permissão para ser julgado também. Então não é esse o seu papel. O papel é agradece, perdoa, ama, né? Aí você vai ser liberto, curado, você vai viver o extraordinário de Deus, porque você não vai mais carregar esse peso no seu coração, nas suas costas. Exatamente. Quer filhos bons, quer filhos fortes, quer filhos que rompam na vida, faça diferente. Faça diferente, né? Viva o extraordinário do Senhor, tá bom? A gente até tem um filme para indicar, um documentário que chama Mostre-me o Pai. É muito forte, assistam, a gente vai deixar aqui para vocês, até não sei se tem como compartilhar lá nos comentários, também deixar para vocês. Mostre-me o Pai. É um documentário extraordinário que vai falar de muitas situações de paternidade e de como cura muitas coisas, né? A base é o perdão, gente, não tem como fugir disso. Exatamente. Deus abençoe todos vocês. É muito bom sempre estarmos aqui com vocês para falar um pouquinho das nossas experiências, do que nós aprendemos nessa caminhada, né? São 23 anos juntos, aprendendo um com o outro, e são 23 anos na presença do Senhor, 24 anos, né? Que nós estamos na presença do Senhor. Eu tô mais tempo. Ela tá mais tempo. Eu tenho 24 anos que eu tô na presença de Deus e todos os dias eu vejo Deus fazendo algo novo na minha vida, né? Então eu estou pronto para aprender do Senhor todos os dias. Tempo de crente não significa que você é maior ou que você é menor. Aprenda isso. Aí daqui a pouco você tá olhando para mim, pastorzinho aí não sabe de nada, esse pastorzinho aí de rabo de cavalo, de coque, pastor samurai, pode falar o que você quiser de mim, não tem problema. Não tem problema, mas eu tenho uma palavra para você. Tempo de crente não significa que você é curado, meu irmão. Você só se cura quando você compreende da onde vem a cura, a fonte da cura. Tá? E nós estamos aqui não para falar do seu tempo que você está na presença do Senhor, mas sim que existe uma forma de você ser melhor. Tem gente que está há 30 anos, 50 anos na igreja, mas vive uma vida medíocre, uma vida sem a graça, cheia de problemas. Muitos pais que foram muitos filhos. Exatamente. Conheço crente velho que espanca o filho, que espanca a esposa, que bate, que xinga, que fala palavrão dentro de casa. É tudo porque não foi curado. Se você quer saber como ser curado, vem com a gente. Você pode se curar no Sicar também, né, pastor? Sim, desça ao poço. Desça ao poço. O pessoal do Legendários, eu acho sobe a montanha. Né? Eu acho que eu vou participar dos Legendários em abril, hein? A próxima edição aí, eu acho que eu vou participar. Mas nós temos também uma fonte de cura, né? Que é o Os Legendários, suba na montanha. E o Sicar desce ao poço. Então se você descer ao poço, exatamente, se você quer ser curado, quer ser ativado no seu ministério,
quer viver tudo isso que nós falamos aqui, né, explicamos aqui no podcast, quer viver isso na prática, desça ao poço conosco. Nós temos aí a primeira edição do Sicar, que vai acontecer em maio, e aí depois que esse podcast acabar, vai ter aí o telefone para você entrar em contato. Você não pode perder essa oportunidade. É isso aí, gente. Ó, amanhã a gente vai voltar, né? Não, segunda. Ah, é verdade. Amanhã é sábado. Amanhã eu não verdade. quero voltar. Segunda-feira, Segunda-feira. nós vamos falar sobre a herança do filho. A herança. Ótimo. Tá bom? Ótimo. Aí segunda-feira a gente volta e a gente vai falar sobre isso com você. Gente, não esqueça, né, pastor, de se inscrever, de comentar esse Dá um podcast, like. Dá like. Então estamos iniciando, gente. Se quiser dar dislike também, pode dar dislike. Se quiser criticar também, pode criticar, que nós estamos prontos para isso. Sim. Tá bom? Mas faça alguma coisa, reaja a essa informação que você está recebendo. Chame os seus amigos que segunda-feira tem mais. Isso mesmo, gente. Deus abençoe a vida de vocês. Queremos declarar já as bênçãos do Senhor sobre sua casa e sobre sua família. Isso, Deus abençoe. Fica ligadinho, tem um recadinho aí pra você do Sicar agora, no final desse vídeo. Um beijo no seu coração, que o Senhor Jesus, ele te abençoe e te prospere em nome de Jesus. Amém. Meu querido, graça e paz, estou muito feliz em poder falar com você mais uma vez. Olha só, estou passando aqui em primeira mão para dizer para você que eu vou liberar a partir de hoje o link para o segundo lote para as inscrições do Sicar. O que é o Sicar? Vai ser um momento de imersão espiritual, ativação ministerial, cura interior. É um seminário onde Deus preparou para você. Deus colocou no meu coração, no coração da pastora, esse dia para você ser abençoado. Então, se você não conseguiu se inscrever no primeiro lote, eu tô abrindo hoje, oficialmente, liberando hoje o link para se inscrever no segundo lote. Mas eu quero que você preste muita atenção. Nossa equipe de marketing do Sicar ainda não divulgou isso. Nós não fizemos nenhuma publicidade nas redes sociais. Nós não divulgamos para lugar nenhum. Por quê? Porque eu quero priorizar você que está mais perto da gente. Então, o que você vai fazer? Se você já se inscreveu e tem alguém que você queria muito levar, você vai compartilhar o link que eu vou enviar, que eu estou enviando para você junto com esse vídeo, para essa pessoa se inscrever, tá ok? Então você envia para ela e fala para ela assim, ó, corre, porque semana que vem o pastor vai fazer a publicidade disso aqui e vai explodir. Só para você ter ideia, o primeiro lote, nós encerramos as 40 vagas em menos de 3 dias. Menos de 3 dias, só para você ter dimensão do que Deus vai fazer. Pastor Isaías Barzan vai estar conosco num domingo, trazendo um missionário da África, vai estar ministrando no culto de ativação. Eu estarei fazendo um culto de abertura na sexta-feira, ministrando uma palavra de abertura para você na sexta-feira. E nós estamos aguardando a confirmação do pastor Oswaldo Lobo para fazer 3 ministrações no sábado, tá? Então o sábado vai ser um momento de aprendizado, de imersão. Você vai entrar de cabeça na cura, libertação, transformação. E no domingo você vai ser ativado com a presença do Espírito Santo. Então não deixe de se inscrever se você ainda não se inscreveu. E se você já está inscrito, não deixe de compartilhar e convidar alguém para estar conosco. Combinado? De novo, repito, eu estou liberando esse link exclusivamente para você que está perto de mim. A partir da semana que vem, nós estaremos fazendo publicidade e essas vagas vão vender rapidinho. Então, não perca tempo, corre que ainda dá tempo para você se inscrever e para convidar aquele amigo que você queria tanto que estivesse conosco, beleza? Que Deus abençoe todos vocês, que o Senhor venha te abençoar de forma extraordinária, que as bênçãos do Senhor se manifestem na sua vida. Não deixe de participar do Sicar, vai ser um momento de restauração, libertação e ativação na sua vida. Sicar, seminário intensivo de cura, avivamento e restauração.